e vocês vão ser homens de pureza para mim. Aqui no episódio anterior eu comentei, né, que esse pureza vai ser santos, tá? E vocês vão ser homens santos para mim. Só que temos um problema ao usar a palavra santos na Bíblia hoje em dia. Culturalmente, ela tomou um significado que não condiz com a Bíblia. Que culturalmente, nós consideramos que uma pessoa que já errou ou que já fez alguma coisa errada ou algo assim, não é uma pessoa santa. E quando você traduz isso para pureza, para uma pessoa pura, e você analisa o contexto bíblico, que o Salvador, salvação, a busca dele purifica a pessoa, nós entramos numa divergência de significados, porque falam, né, ninguém é santo, né? E fica aquela questão de, por exemplo, pô, você já errou, você já fez isso, então você não é uma pessoa santa. Mas biblicamente, a pureza, o Salvador, salvação consegue te purificar dos seus erros através do sistema aqui que nós mais adiante nós vamos ver, através de reconhecer e buscar e da oração, aquilo tudo vai sendo limpo do seu coração. Então, manter a palavra santos na Bíblia é manter essa carga cultural que não condiz com o discurso bíblico. E também por quê? Porque a palavra santos, ela é do latim, tá? Então, ela foi traduzida para o latim. Então não tem por que não traduzir ela para o português, né? No Antigo Testamento ela era de uma forma, no hebraico, que era Kedesh, no grego depois ela passou a ser Higios, alguma coisa assim, e depois foi traduzida para o latim. Então a palavra santo, ela não é, mas na Bíblia em latim está escrito santos, então... Pô, mas os romanos traduziram do grego para o latim. Então nós temos que traduzir também, tá? E isso é usado, essa palavra ela é usada com o verbo purificar, quando você purifica coisas. Nós vamos ver muito essa palavra sendo usada no próximo livro, especialmente em Levítico, né? Purificação, lugar puro, coisas assim. Então, a palavra santo, ela carrega esse contexto pesado de que esse, vamos dizer até um certo pré-conceito, né? Que se você já errou, não existe mais, você não tem como ser santo, você não é uma pessoa santa e pronto, acabou. E esse não é o discurso bíblico. A Bíblia claramente fala que através do Salvador, da salvação, você é purificado. Olha Paulo, que perseguia, matava as pessoas e o Salvador, salvação, purificou ele. Então, a partir do discurso bíblico, cultural que nós temos, de que uma vez que a pessoa errou, ela não consegue mais ser santa, ou aquela dimensão toda que é colocado culturalmente para nós, não faz sentido manter ela. Faz sentido sempre traduzir ela. E lembrar que também inspiração pura vem dessa palavra. Então, Espírito Santo, inspiração pura, é nesse sentido aqui, tá? E carne no campo despedaçada vocês não vão comer. Vocês vão lançar ela para o cachorro. Isso aqui tem uma conexão simbólica muito grande, mas se eu parar para explicar aqui, eu não vou conseguir esclarecer isso de uma forma que merece de cautela, tá? A questão de cachorros, de cães e coisa assim. Então eu não vou entrar nesse assunto agora. Vou esperar mais adiante para falar da simbologia por trás de cachorros também, né? Cachorros e cães. Mas é um assunto bem legal. Êxodo 23. Você não vai carregar uma notícia falsa. Né? Isso aqui, né? Você não vai carregar uma notícia falsa. E eu acho que nas outras. Vamos ver como estão nas tradicionais aqui. Não espalhar. Tá, isso aqui é legal. Você não vai levantar. Tá. É. Então é esse sentido, é de não carregar e não levar adiante. É o mesmo é a mesma palavra que é usada para carregar as coisas. Quando você carrega um jumento, quando você carrega alguma coisa assim. Então, é, é bem significante, porque você carrega em cima de alguma coisa, né? Você transporta a notícia falsa, tá? Então, esse carregar também está de uma forma bastante literal. Porque nas outras aqui tá não levantarás falso boato, não espalharás notícia falsa. Eu acho que é mais, não admitirás, não faça declarações, não.
carregar adiante uma notícia falsa. Não coloque a sua mão com o incorreto para ser uma testemunha de violência. Tá? Aqui, em uma está intencionada, falsa, distorcer o direito. Não. É testemunha injusta, testemunha de injustiça. Essa palavra, ela é literalmente violência, tá? Essa palavra no hebraico, ela é Hamas. Sabe que o grupo que tem atacado bastante lá no Oriente Médio, aquela palavra, ela significa violência, tá? Não sou eu falando, é o próprio texto, a própria pronúncia, né? O nome do grupo é violência. Não é paz, amor, não é... É violência, tá? É incorreto. Aqui, ó, em outras está ímpio. E por que que ímpio é uma péssima tradução para isso? Porque é mais adiante do que isso. Porque ímpio deixa uma carga, né? O que de fato é ímpio, o que de fato é uma pessoa ímpia. Fica uma coisa muito sem, sem algo concreto para você apegar. Deixa muito dúvida o que é de fato uma pessoa ímpia. E por que que é incorreto? Porque essa palavra, ela faz um claro contraste no bom livro com a palavra reto. Então, se algo não está reto, está incorreto. Então, é não tem discussão aqui. É a palavra incorreta. Não coloque sua mão com incorreto para ser uma testemunha de violência. Incorreto diante dos olhos de quem? Diante dos olhos do Salvador, salvação, tá? Importante dizer que quando se diz reto e incorreto de uma forma generalizada, é ao ver do Salvador, do salvação, e não ao ver de quem qualquer pessoa, ao meu ver, isso aqui é correto. Não, o seu ver não importa. O que importa é o ponto de vista dele. Até porque mais adiante nós vamos ver em outros livros, em outros capítulos, que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então, isso, essa, essa frase, ela é usada como contraste de coisas erradas que as pessoas estavam fazendo. Então, fazer o que é correto aos seus olhos não é o correto bíblico. O correto bíblico é você fazer o que é correto aos olhos do Salvador salvação, para ser uma testemunha de violência. Lembrando que isso aqui é o que ocorreu com Cristo, tá? Eles acusaram ele de coisas que ele não fez, né? E foram testemunhas de violência. Você não vai estar atrás dos muitos para ruindades. Isso aqui é a mesma coisa. A multidão crucificou Cristo, né? É interessante como todas as leis que nós vamos ver, elas têm alguma conexão com a cruz. Tem coisa que é muito óbvio e reto e realmente assim. Então, assim, o fato de dos hebreus não enxergarem a crucificação, o que ocorreu com Cristo, demonstra duas coisas: ceguez espiritual e também muito possivelmente, o quanto eles de fato não conheciam as escrituras que estavam nas mãos deles há 2000 anos quase, quando ocorreu, 1500 acho. Você não vai estar atrás dos muitos para ruindades. Aqui, das multidões, né? Mas literalmente estava muitos lá, então eu mantive. Não vai responder em uma disputa inclinando-se atrás dos muitos, para inclinar. Inclinando-se é nesse sentido de favorecendo, tipo, dando um inclino, uma inclinada, uma forçada, uma estendida a um ponto de vista. Então, a gente fala assim, pô, forçou um pouco o motivo ali, tá? É nesse sentido. Tá? Acompanhando para a maioria, distorcendo. É, não, é, ok. E não enalteça o enfraquecido na disputa dele. Agora, isso aqui é algo que é muito comum na nossa sociedade. Você enaltecer o que está enfraquecido. Não, você tem que ser justo diante da situação, você tem que agir com justiça, com retidão, você tem que ser reto. Se a pessoa fez aquilo, é aquilo. É aquilo para quem tem muito e aquilo para quem tem pouco. E a nossa sociedade, ela é muito apegada a
a dar o inclínio para o que está enfraquecido, tá, aos pobres, a coisa toda, tá. Mas a lei do Salvador fala: "Não, é a mesma lei para todos". E isso tem um aspecto psicológico também, isso cria uma dependência na própria pessoa de estar naquela situação, porque ela vê que ela tem um favorecimento naquela situação. Nós vemos isso com muitos dos programas do governo. Muitas pessoas não querem sair desses programas do governo para não perder eles, então fica sempre naquela situação de fraco, né, de rebaixado na sociedade. Isso aqui é nítido, né, quando, por exemplo, quando se diz, né: "Ah, você tem que dar aos mais pobres", ou coisas assim, não é exatamente isso que fala literalmente, tá. Isso aí é um oportunismo que foi tirado. Nós vamos chegar nessa etapa, que literalmente é emprestar ao irmão o que ele precisa. Então não é nem dar, é emprestar ao irmão, que é alguém que tem uma ligação próxima com você, ou pelo coração, ou de uma forma assim, o que ele precisa. Não é dar para o pedinte o que ele te pede, que é o que é pregado na nossa cultura. Você parou na frente de um lugar, o cara te pede aquilo, então você tem que dar porque você tem que ajudar os pobres. A Bíblia não fala isso, tá? Isso também nós vamos quando chegar no Novo Testamento também, se bem que está longe, nós vamos ver do que ele estava realmente se referindo, né. Esse negócio de dar pão ao pedinte, muito mais provavelmente é dar da palavra para quem precisa, para quem pede dela, né, porque muito na nossa cultura ficou muito, né, ajudar o pobre, mas não é necessariamente isso, né, ao meu ver é uma parábola, né. A pessoa que te pede da palavra, que é o verdadeiro pão, você oferece para que ela se apoie no Salvador salvação, e não em outras pessoas, e ela passe a conhecer. A as pessoas elas têm que se apoiar no salvação Salvador, e não em outras pessoas. Então, cria-se uma dependência e uma coisa que a Bíblia de fato não diz. E muitas pessoas veem isso e falam assim: "Poxa, não faz sentido, porque se você fica dando para essas pessoas que claramente têm saúde para trabalhar e coisa assim, você está criando uma sociedade dependente". E não é isso que a Bíblia de fato diz, tá. Se você encontrar o boi do seu inimigo, ou o jumento dele desviado, com certeza você vai fazer ele voltar para ele. Se você avistar o jumento daquele que te odeia deitado debaixo da carga dele, então você vai parar de ajudar ele? Com certeza você vai ajudar a soltar com ele. Você não vai inclinar o juízo do seu pedinte na disputa dele. Aqui, ó, você não vai inclinar o juízo do pedinte na disputa dele. Você não vai favorecer um pedinte na disputa dele só porque ele é pedinte. Nós vamos ver coisas desse tipo fora no bom livro. Especialmente quando chegarmos em Levítico, tem bastante coisa lá assim, tá. Afaste-se de uma fala de mentira. Não dê fim ao incento e ao correto, porque não vou considerar reto o incorreto. Aqui, ó, não dê fim ao incento. Vamos lembrar que dar fim é sinônimo de matar, tá? E eu uso dar fim. Incento é quem é inocente de uma situação. Eu não quis usar inocente aqui, porque fica parecendo, na forma que nós usamos no português, inocente é usado como uma pessoa que está inocente em tudo, tá? E, e também como ingênuo. Então ficaria estranho inocente aqui. Então por que que é isento? É a pessoa que ela não tem parte na culpa daquilo que ocorreu. É uma pessoa que ela não fez parte daquilo que possa estar sendo acusado. Então não define, né? Não define. Aqui não teve nada a ver com a situação. Então o isento é a pessoa que não tem nada a ver com a situação. E ao correto. O correto é a pessoa que está correta. Então é a quem não tem nada a ver e ao correto. Eu acho que vou até ver como está nas traduções tradicionais.
Olha lá. Não matarás o inocente e o justo. Aqui é correto, né? Porque é aquilo que eu falo. A palavra justo, ela é complicada usar pelo mesmo motivo da palavra inocente. Porque o correto a gente vê que, tá, correto diante daquela situação. Justo é, né, que de fato é algo justo. A palavra justo, ela é usada como reto, tá? Ao decorrer. Tem lugares que ela não se encaixa como justo. Então aqui de fato é isento, quem não teve nada a ver com a situação, e quem está reto naquela situação, que de fato não está, né? Aí ele complementa. Porque não vou considerar reto o incorreto. Aqui, nas traduções tradicionais, vai estar bastante difícil falar. Não justificarei o ímpio, tá? Não absolverei o culpado. Não. Absolver até pode ter um encaixe legal como considerar reto. Mas eu acho que considerar reto é mais claro ainda. E de fato é a palavra reto, tá? É essa palavra aqui, é essa palavra aqui. Então, e aquilo que eu falei dessa palavra incorreto, aqui em cima, aqui ela está fazendo claro contraponto com a palavra reto, tá? Então, aqui, ó, aqui em cima, onde eu usei incorreto, não coloque sua mão com incorreto, é a mesma palavra. E aqui ela está contrapondo a palavra reto. Então, usar aqui para ímpio, por que que aqui é ímpio se aqui é reto, né? Ou justo? Ímpio fica vago. Não pegue suborno, porque o suborno cega os que têm visão e distorce as falas dos corretos, que é também o que aconteceu com Cristo. Ah, suborno, peita, todos está suborno. Legal. Você não vai pressionar um estrangeiro. Vocês conhecem o ser do estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra de sitiado. Esse ser aqui é alma. Essa palavra ser, quando ela estiver dessa forma, ela é alma ou vida, tá? Eu vou até confirmar nas traduções. Coração. Em uma tem coração, na outra tá vida, na outra está coração, mas não, é outra palavra. A outra está ser estrangeiro como verbo, tá? Não é a palavra coração. A palavra coração, ela é outra. Então, conhece o ser, porque não necessariamente é o coração do estrangeiro, é o ser todo, é as coisas que o estrangeiro passa, é as pressões, é as opressões. Quem já foi estrangeiro numa terra estrangeira sabe tudo o que é. E não é necessariamente o que a pessoa sente, é tudo o que se envolve ser um estrangeiro, de dentro e de fora. É o ser do estrangeiro. Então, coração tira da mensagem. E de fato, literalmente, não é, porque temos outra palavra para coração. Você vai semear sua terra e vai recolher a produção dela por 6 anos. No sétimo, você vai largar ela e soltar ela. Então os pedintes do seu povo vão comer, e o que sobrar, a vida do campo vai comer. Assim você vai fazer com sua plantação de uva e com sua oliveira. Tá, aqui ó. Então os pedintes do seu povo vão comer, né? Você deixa lá e eles vão lá pegar, né? Você não está dando para eles, você está deixando lá. E eles estão indo até lá e comendo. E isso tem uma ligação também à palavra, né? Quem pede, come, porque você deixa disponível. Então eu sinto que, de forma simbólica, também é o trabalho que eu faço aqui, tá? E quem sentir de pedir da palavra, né, tá disponível aí, pode comer. E que sobrar a vida do campo vai comer. Plantação de uva e oliveira tem uma conexão muito forte com Cristo também, tá? O Cristo fala, eu sou a verdadeira vinheira, né? Acho que vai estar nas traduções tradicionais que ele é o verdadeiro pé de uva, né? Eu não gosto de usar vinheira, vinhedos, coisas assim, porque não é todo mundo que sabe o que de fato é. Então eu prefiro chamar de pé de uva e plantação de uva. Deixa mais claro.
Então, assim, ó, e quando ele fala que eu sou o verdadeiro pé de uva, eu sou a verdadeira plantação de uva, o que que ele está falando? Uva é a única fruta, até onde eu sei, uva é a única fruta que não amadurece fora do pé. Então nós precisamos permanecer no mão, em Cristo, para amadurecer. Então tem várias ligações assim que bastante específicas diante do vocabulário que o Cristo usou, que aponta para permanecer em Cristo, para ter o amadurecimento, para que você vire uma fruta de sabor diante da salvação. E oliveira também é algo muito interessante, porque é a partir das azeitonas que eles fazem o azeite, que é o que usavam para untar tudo, e tem uma questão, uma ligação com a inspiração pura, que é o Espírito Santo, que eu não vou entrar nisso agora. Você vai fazer suas tarefas por 6 dias, mas no sétimo dia você vai fazer pausa, para que seu boi e seu jumento tenham alívio, e o filho da sua escrava e o estrangeiro respirem. Ó, esse aqui é outro lugar, que eu falo que sábado significa pausa, tá? Ó, aqui é claramente um verbo, olha lá. E no sétimo, descansarás, tá? Descansarás, descansarás. É, ó, a palavra é Shabá, que é da onde nós tiramos a palavra sábado. Então, por exemplo, no sétimo dia, aqui, ó, Sabi, Savá. Então, nós vemos que ela está sendo usada como verbo, né? Então, ao meu ver, eles chamam de dia do descanso. A maioria dos lugares chama de dia do descanso, né? Eu chamo de dia da pausa, porque está escrito que o Salvador fez a terra em 6 dias e depois ele, acho que é pauou, alguma coisa assim no grego, que inclusive parece a palavra pausa ou dar uma parada, tá? E quando nós vamos mais adiante, no bom livro, nós vemos que ele não dorme nem cochila. Então, descansar é complicado. Então, nós vamos ver que essa palavra ela se encaixa melhor como dar uma pausa, fazer uma pausa, dar uma parada. Até porque, olha aqui, ó, para que seu boi e seu jumento tenham alívio, e o filho da sua escrava e o estrangeiro respirem. Então, assim, você vai descansar para que seu boi e seu jumento tenham alívio? Não, você vai fazer uma pausa para que seu boi e seu jumento tenham alívio, e o filho da sua escrava e o estrangeiro respirem. Porque, por exemplo, o fato de você descansar não significa que o resto precisava parar, mas a partir do momento que. Eu vejo dessa forma. Em tudo o que eu disse a vocês, vocês vão se guardar. Eu acho que essa palavra aqui não é essa. Ah, vocês vão dar atenção. É. E vocês não vão fazer pensarem na fama de outros salvadores, nem ela vai ser ouvida na sua boca. Tá. É que em tudo que eu disse a vocês, vocês vão guardar. Por que que eu não coloco guardar? Que eu, inclusive, sou contra, sou a favor de arrancar a palavra guardar da Bíblia, onde ela é usada nesse sentido aqui. Por quê? Guardar é algo muito passivo. Pega uma Bíblia, guarda lá em casa. Ah, beleza, tudo que eu disse é para vocês, vocês vão guardar. Não, é para você prestar atenção. E esse verbo ele é usado num sentido ativo de dar atenção, prestar atenção. O primeiro uso dessa palavra foi com Adão, né, que eu chamo de o solo, quando o Salvador falou: "E você vai dar atenção ao jardim", né? Ele não vai guardar o jardim, ele vai dar atenção, colheita, coisa toda. "E vocês não vão fazer pensarem na fama de outros salvadores, nem ela vai ser ouvida na sua boca." Agora aqui é a palavra Deus, tá? Que eu comentei no primeiro episódio por que que eu chamo de salvadores. Então vocês não vão fazer pensarem na fama de outros salvadores, porque não existe outro que salva. O que salva é a salvação, tá? Então, ao tocar no assunto de outros salvadores, de outros que salvam, coisas assim, você, né? Quem salva é o Salvador, salvação, né? Deus. Nem ela vai ser ouvida na sua boca. Ela o quê? A fama de outros salvadores. Se você fala assim, ah, por exemplo, ai, São Fulano faz isso, e pá, e pá, pá, né? Essa é a fama dele. Ah, a fama de São Fulano é fazer tal coisa.
"Ai, vou seguir São Fulano", não é isso. Tanto que eu usei São Fulano aqui, né, para não citar algum. "Você vai fazer festa para mim 3 vezes no ano. Você vai prestar atenção na festa dos pães finos". Aqui, ó, aquilo, as traduções tradicionais é guardar. É simplesmente comemorar. Vamos lá porque, né, hã, tem que fazer o coisinho ali, né, vamos fazer um pão fino porque ele. Não, você vai prestar atenção. O que que significa? Prestar atenção como? Prestar atenção no que está escrito. Esse é um dia de prestar atenção. Você vai comer pães finos por 7 dias. E é interessante porque pães finos é o pão antes de inchar, né, eu fiz isso como se fosse uma pizza, né, até hoje nós comemos pizza. Um pão fino, para mim é uma pizza, uma esfirra, né, talvez. Eles têm o costume que eles dizem que: "Ah, é tal coisa", mas na minha cabeça eu penso em pizza e esfirra. Conforme apontei a você, no momento de renovação de espiga, porque nela você saiu de sitiado. Lembrar aqui que a minha tradução para a palavra mês é renovação, porque não segue a mesma forma que os nossos meses seguem. É baseado na fase da lua. Então, todos os meses, nessa época, todas as renovações, elas têm a mesma quantidade de dias. Não é como o nosso calendário, que tem 31, uns tem 31, outros às vezes tem 28 e às vezes tem 29. Então e espiga é o nome da renovação, que é a primeira renovação é como se fosse o primeiro mês desse sistema, que começa por volta de abril no nosso calendário, que é quando quando a espiga está no campo, "E vazios vocês não vão ser vistos pela minha face", aqui é outra, tá. Ele te vê quando você está em completude, quando você está no momento de oração e você sente aquela presença forte, é ali que ele vira para você. Então, isso aqui é interessante, porque isso eu já notei, especialmente nas minhas orações, quando eu tô quando eu sinto aquele fervor, assim, né, tô fazendo, às vezes, meu trabalho, preparando as coisas tudo aqui, já aproveito para falar tudo que eu tenho para falar naquele momento que eu sei que ele tá olhando. Então, isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é muito o o funcionamento do momento de oração, tá. "E na festa da colheita, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que você semear no campo. E na festa da coleta, na saída do ano, quando você coletar o seu trabalho do campo. Todo macho seu vai ser visto pela face do dono, ou salvação, 3 vezes no ano." Tá, o que que é isso aqui também? Quando se diz que um dia para o Salvador é como se fosse 1000 anos, é uma aplicação muito diferente, tá? Não tem nada a ver como, para ele um dia passa rápido como 1000 anos. Não, para ele é tudo instantâneo. O tempo ele funciona para nós. Para quem criou o tempo, se está fora do limite do tempo, porque ele fez o tempo, tá? Então, nós precisamos ver um ano é como um dia, é como uma hora, é como tudo que tem a ver temporariamente como um. Só que aplicações diferentes desse número. Então, aqui, ó, todo macho vai ser visto pela face do dono, ou salvação, 3 vezes no ano. Ao meu ver, tem um significado por trás disso também, que é buscar de coração salvação 3 vezes por dia, tá? Um momento de oração, alguma coisa assim. Perguntar em oração, sabe? Falar, olha, quero ter contato contigo 3 vezes no dia e, às vezes por 1 minuto, por 5, às vezes você está dirigindo o carro, você está no busão, você sente ali, aí você começa a ler o texto, você começa a sentir a presença e faz uma oração, né. Então, buscar ser visto por ele pelo menos 3 vezes no dia, né. Às vezes a hora que você acorda, 10, 15 minutinhos ali, né. Se você consegue parar seu dia para fazer, poxa, legal. Se você não consegue porque é muito pegado, poxa, sempre tem alguma coisinha, né.
que dá para encaixar ali. Existe louvor, existe leitura, existe ouvir áudio, né, e às vezes você vai estar escutando. Eu tento em todo episódio sugerir copiar a Bíblia à mão. Às vezes você tem uns minutinhos ali para esperar alguém que está vindo para você te buscar ou esperar para sair, né, tem pessoas que demoram muito para chegar, tem pessoas que demoram muito para sair de casa, é deixar um papelzinho ali na mesa para você ir copiando a Bíblia. Se quiser copiar aqui, eu faço aqui com muito carinho, se não, se tem uma tradução aí que você quer, você sente mais inclinado, copia ali, porque você vai ter esse trabalhar no coração. Nem que seja 5 minutos. Tentar é tentar.